Olá, pessoal! Vamos hoje, nesse pequeno vídeo, trabalhar o tema propriedades coligativas com foco na propriedade osmoscopia. É um vídeo inicial no qual vamos retomar o conceito de osmose. Relembrando que as propriedades coligativas correspondem àquelas alterações que são observadas quando se adiciona a um solvente puro um soluto não volátil. Então, eu preciso estar acrescentando a um solvente, no caso das situações que nós estamos trabalhando, esse solvente puro é a água, então adicionamos a essa água um soluto que se dissolve sem volatilizar. Temos aqui um pequeno mapa mental sobre todos esses conceitos importantes que são trabalhados nas propriedades coligativas. A gente tem o trabalho do conceito de pressão de vapor, que corresponde à pressão que o vapor realiza com as paredes do recipiente que o contém. Isso está associado a um líquido que está se transformando em vapor, e nesse equilíbrio líquido-vapor, o vapor exerce essa pressão. Lembrando ainda o conceito de soluto, que é qualquer substância que está em menor proporção e é adicionada ao meu solvente. Importante a gente lembrar a volatilidade, essa capacidade de evaporar. Quanto mais volátil for uma substância, maior a sua pressão de vapor. As propriedades coligativas estão intimamente ligadas à quantidade de partículas que está presente. Quanto maior a quantidade de partículas, mais intensa, mais acentuada, nós vamos observar essa propriedade. Muito importante também entender que entre as moléculas de quaisquer substâncias existem forças atuando. São as chamadas forças intermoleculares. Se a interação entre as moléculas é muito intensa, se a força intermolecular é muito forte, a pressão de vapor vai diminuir. Ainda conceituando uma parte muito importante acerca das propriedades coligativas, nós temos a temperatura de ebulição, que é aquela temperatura na qual uma substância deixa de estar no estado líquido e passa para o estado de vapor. A pressão de vapor do líquido vai se igualar à da atmosfera para que haja escape de substância para esse meio externo do sistema, para essa atmosfera. Bom, as formas que existem de uma substância se vaporizar são a ebulição, quando eu tenho uma fonte de calor diretamente em contato com a substância, e a evaporação, que é um processo de vaporização mais lento, sem uma fonte de calor propositalmente adicionada ali ao meu sistema. Propriedades já estudadas, tonoscopia, a propriedade que diz que a partir da adição de um soluto, eu vou ter diminuição da pressão de vapor, ou seja, vai cair a taxa de evaporação. Falamos ainda da crioscopia. Se eu adiciono um soluto ao meu solvente puro, eu vou diminuir a temperatura de congelamento do meu sistema. E a ebulioscopia, se eu adiciono um soluto ao meu solvente puro, eu vou aumentar a temperatura de ebulição do meu sistema. E hoje vamos tratar da osmose. A osmose é um movimento natural que vai acontecer de um solvente presente em uma solução, sempre do meio que está menos concentrado para o meio que está mais concentrado. Na figura, nós temos a água como solvente. Para que esse movimento ocorra, é importante que exista um contato entre esses dois meios. Esse contato é uma membrana semipermeável. Então, a água vai fluir naturalmente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Lembrando que essa característica de movimentação de solvente, ela é muito importante nas trocas de substâncias que as nossas células realizam. Numa situação de osmose, o que nós vamos observar é que aqui nós temos representada a membrana semipermeável, de rosa,
E os dois sistemas, ó, o menos concentrado, eu tenho uma quantidade menor de partículas, o mais concentrado, eu tenho uma quantidade grande de partículas dispersas aqui no meu solvente. O movimento do solvente é do ponto em que tem menos partículas, ou seja, do ponto menos concentrado, para aquele mais concentrado, onde já tem mais quantidade de partículas. Lembrando que quem flui aqui através da membrana semipermeável é o meu solvente. Depois de um tempo, o que a gente vai observar é que esse solvente, nosso solvente principal de trabalho é a água, vai estar presente em maior quantidade lá do lado que já tinha mais partículas. Então, a gente observa aqui, ó, um aumento na quantidade de solvente do lado mais concentrado. A gente tem situações de osmose, para além das nossas células que realizam as trocas de substância através desse processo, a gente tem como exemplos as situações de salgar carnes, peixes, que é utilizada no sentido de conservação desses alimentos. Quando se coloca o sal sobre a superfície de algum tipo de carne, o que acontece é que a água que está no interior dessa carne, ela vai perceber um meio mais concentrado, com mais quantidade de sal do lado de fora. Então, a carne vai funcionar como uma membrana semipermeável, a própria membrana da carne vai ser essa membrana semipermeável, e o líquido, a água que está aprisionada no interior do alimento, vai passar para o lado de fora, vai passar para onde está o sal. Com isso, a gente obtém a chamada carne seca, que vai ter um processo de decomposição muito mais lento, justamente em função de ter no seu interior menor quantidade de água. É bem comum a gente observar esse processo também quando a gente faz uma salada. A gente faz a salada, se ela não for consumida, se a gente for deixá-la reservada para um consumo posterior, a gente vai perceber que aquele vegetal, aquela verdura, ela vai ficar toda murcha, sobretudo se a salada estiver temperada. O tempero que a gente adicionou à salada vai passar a funcionar como meio mais concentrado. E a água que estava, então, no interior desse vegetal vai atravessar a membrana do vegetal e passar para o lado externo, deixando o vegetal com essa aparência de ressecamento. Muito bem, pessoal. Agradeço a atenção e até a próxima.